Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje a gente está dando início à disciplina de doenças parasitárias dos animais e nós começaremos falando um pouco sobre os fundamentos em doenças parasitárias em animais. Como plano de aula, a gente tem aí os seguintes objetivos: discorrer sobre os conceitos norteadores em doenças parasitárias em animais e descrever as principais doenças parasitárias em animais. Quando eu falo descrever, é apenas citar, tá? As principais doenças que a gente vai trabalhar durante esse semestre. E para que a gente tenha um conhecimento bastante consolidado durante essa disciplina, durante esse período que a gente vai estar junto, é importante que a gente traga alguns conceitos para vocês. Então nós temos aí o primeiro conceito, que é o conceito da parasitologia, né, que vocês já viram, é uma disciplina específica só sobre isso. É a ciência que vai estudar o parasitismo e essa interação entre o hospedeiro e o parasito. E a partir de agora, a gente vai estar trazendo para vocês, quanto faculdade, quanto instituição, a gente vai estar trabalhando algumas doenças parasitárias. Então, o que seriam essas doenças parasitárias? Seriam esse estudo das doenças causadas e ou transmitidas por ecto ou endoparasitos, com ênfase para o diagnóstico, tratamento e profilaxia. Então, vocês viram lá, nos semestres anteriores, estudaram os parasitos, como funciona a questão do ciclo, a sua morfologia, a sua taxonomia, e agora a gente vai converter isso e associar isso, correlacionar isso com as doenças apresentadas pelos animais. O que esses parasitos podem causar como doenças nesses animais. Tá? Então, até na imagem à direita, vocês conseguem perceber, por exemplo, aí o ciclo biológico do carrapato. Então, nós temos aí um animal que ele vem do ovo, larva, ninfa, aí até que o animal se torne adulto. E nesse processo ele também pode estar causando doenças nesses animais. E essas alterações podem ser simplesmente alterações causadas diretamente por esse animal, tá? Ou ele pode estar vinculando uma outra doença, que no caso da imagem mais abaixo, vocês conseguem perceber aí a presença do agente etiológico do gênero Babesia, que é um hemoparasito que pode ser vinculado aí pelo carrapato. Então, as doenças parasitárias, elas podem estar correlacionadas também através desses agentes etiológicos, tá? Um agente etiológico parasito, ele pode estar carregando aí, por exemplo, um hemoparasito e pode estar causando outras doenças, como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Nas doenças parasitárias, é extremamente importante a gente trabalhar a questão do diagnóstico, e o diagnóstico perpassa por outras áreas também do conhecimento, como a parasitologia, a patologia clínica, que é a parte laboratorial, a anatomia patológica, as doenças infecciosas, porque eu posso ter uma correlação também entre doenças parasitárias e doenças bacterianas, doenças virais, doenças fúngicas, a histopatologia. No caso, a gente vai observar as consequências desse parasito dentro do organismo animal, aspectos epidemiológicos, ou seja, a gente vai ter uma maior prevalência, uma maior incidência ou não de determinadas doenças parasitárias em ambientes. A parte semiológica é extremamente importante, então saber realizar uma investigação clínica, saber realizar um exame clínico é extremamente importante. E, obviamente, a questão clínica, que eu tenho que saber qual a conduta que eu tenho que realizar nesse animal. E essa conduta clínica, ela também perpassa por outras áreas do conhecimento, como a fisiologia, a bioquímica, a farmacologia, a terapêutica, a clínica, e dependendo da situação das doenças parasitárias, a conduta clínica também ela pode ser uma conduta cirúrgica, como a gente vai estar discorrendo durante essa disciplina, tá? E algo extremamente importante nas doenças parasitárias é a profilaxia, ou seja, a prevenção. Então, a vigilância sanitária, a defesa agropecuária, a saúde coletiva e também a zootecnia, elas também vão ser atores importantes para que se evite que tenha a profilaxia dessas doenças parasitárias.
E quando a gente fala de doenças parasitárias, é importante a gente entender que eu tenho aí um processo eu posso ter uma associação desses parasitos com o animal. Tá? Só que é interessante comentar para vocês que não necessariamente a presença de dois animais no mesmo organismo, né, a associação de dois organismos no mesmo animal, geralmente de espécies diferentes, vivendo junto, né, ali em íntima associação, que a gente vai usar o termo simbiose, né, ou seja, são animais simbióticos. Essa relação ela pode ser benéfica, né, para um simbionte, sem acarretar qualquer consequência para o outro, que aí a gente vai chamar de comensalismo. Só que eu posso ter uma relação simbiótica danosa, que para um dos simbióticos, claro, né, que no caso aí o hospedeiro, que vai ser benéfico para o parasito. Isso a gente vai chamar de parasitismo. Então, por exemplo, um bovino, onde eu tenho ali a presença de carrapatos. Então ali eu tenho ali um processo onde eu tenho duas espécies no mesmo ambiente, vivendo juntos, todavia eu tenho o parasitismo do carrapato frente ao bovino. Tá? O comensalismo já é um pouco diferente, não sei se vocês lembram lá do ensino médio, alguns exemplos ali como as rêmoras com tubarão, com plantas epífitas. Então, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar diretamente quando eu tenho processo de parasitismo, quando eu tenho uma associação de interesse desarmônico e negativo para um dos animais, que aí é o nosso próximo tópico, né? Associação entre os animais. Essa associação ela pode ser harmônica ou positiva, no caso ali do comensalismo, ou desarmônica ou negativa, no caso do parasitismo. Lembrando que esses parasitos eles vão ter ações sobre o hospedeiro, como vocês podem ver no próximo slide. E essas ações ela vai ter principalmente um cunho alimentar e também de moradia, né, de viver naquele ambiente. Então, aquele carrapato, aquela pulga, aquele piolho, aquele euminto, ele vai estar habitando aquele ambiente justamente para ter uma proteção e para ter uma alimentação também. Portanto, essas ações elas podem ser de caráter exfoliativo, de caráter tóxico, de caráter traumático, mecânico, irritativo, enzimático e até mesmo anóxia. E é importante a gente entender a característica desse parasito para saber qual ação ela vai realizar e, com isso, quais os sinais clínicos que o animal vai apresentar. Porque daí eu consigo fazer uma conduta clínica adequada. Na imagem, nas duas imagens ali, vocês conseguem perceber na figura 1532 ali do biólogo Alexandre Zanotti, que a gente está observando ali a presença de trematódeos num espécime de Brótopis, onde esses trematódeos estão causando ali uma estomatite nesse animal. Então ali eu tenho um processo de parasitismo ambiental na mucosa oral. E na figura 12.26, ali retirada do Taylor, a gente consegue perceber ali a presença de caspa, né? A gente tem ali uma ação exfoliativa no local, associada à presença ali de Klebsiella, tá? Que vai causar uma degradação ali ambiental. Tá? E cada parasito, como eu comentei anteriormente, vai ter uma característica diferente. Tá? E algo interessante na parasitologia, dentro das doenças parasitárias, né, focando um pouquinho mais, é entender como que funciona esses fatores epidemiológicos e ambientais e essa correlação desse parasito com esse ambiente. Eu até trago para vocês aí um quadro que aí a gente tenta fazer uma conversa, né? Fazer uma correlação entre os animais de estimação, os animais de produção
ambos animais domésticos, com os animais silvestres e com o ser humano. Então, o Siqueira, no seu trabalho de pesquisa, fez como se fosse uma rota de parasitos de um determinado ambiente. Então, nós temos ali uma fazenda, né? Nós temos aí uma planta, né? Um croquis que demonstra várias propriedades, e dentro dessas propriedades, como que vai funcionar essa interação entre os parasitos e os animais no ambiente. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, animais de estimação no local que tem a presença de um determinado parasito, e esses animais de estimação têm um contato com os animais de produção, eu posso estar fazendo ali a transmissão, ou favorecendo que esses parasitos permaneçam no ambiente e tendo parasitismo ali dessas duas espécies, tanto os animais desses grupos, né, tanto dos animais de estimação quanto dos animais de produção. Além disso, eu posso ter também interação com animais silvestres. Tá? Então, não é incomum encontrar animais silvestres que tenham a presença ali de eumintos, que são, teoricamente, espécies que parasitam animais de produção, animais de estimação. Não só de eumintos, né? De parasitos de maneira geral. Tá? Então, um exemplo que é bastante claro, né, que a gente acaba encontrando bastante, são, por exemplo, serpentes com presença de carrapatos de bovinos ou de carrapatos que normalmente parasitam cães ou outras espécies. Tá? Então, entender esse ambiente onde os animais estão presentes é extremamente importante para entender a prevalência e a incidência de doenças parasitárias. Além disso, tem o fator humano. Então, o humano ele também pode ser parasitar de determinados agentes etiológicos de animais, ali tanto animais domésticos quanto animais silvestres, e ele também pode ser o carreador desses parasitos. Então, a partir do momento que eu tenho uma troca ali entre propriedades de animais de produção ou de animais domésticos, eu estou ali fazendo a troca e fazendo com que tenha a maior proliferação desses parasitos. Então, entender essa correlação é extremamente importante para saber, por exemplo, qual doença parasitária tem maior prevalência num determinado ambiente, numa determinada região, numa determinada cidade, num determinado país. Tá? E aí a gente traz nesse slide também uma correlação, no caso aí, relação espécie-hospedeiro e também o ser humano. Então é até interessante trazer esse artigo, que é um artigo daqui da região, tá? Ali da comunidade de Nossa Senhora do Livramento, ali na região do Tupé, onde alguns colegas conseguiram encontrar a presença de tungíase em cães nesse assentamento. É interessante entender, né, que é uma comunidade tradicional de povos tradicionais aqui da Amazônia. Então, a presença desse agente etiológico, no caso do Tunga penetras, ele se dá pelo fato de ele se adaptar muito bem a essa região, tá? Mas mais do que isso, porque eu tenho a presença ali de hospedeiros. No caso, animais domésticos, né, animais de estimação, e aí o isolamento aí no artigo a tungíase foi em cães, mas também a presença do ser humano. E é até interessante comentar que eu tenho processos de infestação de pulgas, por exemplo, em animais com uma alta prevalência em determinados locais, como em locais que tem um ambiente bastante propício. Tá? Então, entender essa relação espécie, hospedeiro e o ser humano também é extremamente importante, quando eu posso correlacionar esse slide também com o slide anterior. E continuando aí as correlações, é importante que a gente fale também sobre fauna parasitária e animais silvestres. Então, pouco se conhece sobre os animais silvestres, principalmente aqui no Brasil, principalmente
aqui da fauna amazônica ou da fauna do Pantanal. Imagina conhecer sobre a fauna parasitária desses animais, se existe espécies parasitárias específicas de determinadas espécies, quais os agentes etiológicos, quais os agentes parasitários que estão presentes nessas espécies, qual a região que eu tenho maior prevalência de determinados agentes parasitários. Então, essa pesquisa de campo ela é extremamente importante para que a gente possa entender também as doenças parasitárias desses animais silvestres. Muitas vezes, alguns agentes não foram nem catalogados ainda. São ali a primeira notificação de observação. Então, para quem gosta de parasitologia, para quem gosta dessa área micro da medicina veterinária, existem vários trabalhos de investigação epidemiológica e eu trago um aqui para vocês, né, que aí é o Fort Record, né, primeira notificação ali de parasitas intestinais em população silvestre de onça, aqui no Brasil, na Mata Atlântica. E aí, né, na tabela 1 a gente consegue observar aí vários grupos isolados, vários táxons isolados em Panthera onca, né, em onça daquela determinada região. Então, será que esses grupos, esses agentes etiológicos que foram observados, eles também vão ser observados, por exemplo, na onça da Amazônia, na onça do Pantanal? Será que esses agentes eles também parasitam animais domésticos, animais de produção, animais de estimação? Será que a onça da Mata Atlântica ela pode ser parasitada por espécies de animais domésticos, de estimação, de produção? Então é importante entender que os animais domésticos, no qual a gente tem, né, dentro da medicina veterinária, maior trabalho, né, o ramo da medicina veterinária de animais domésticos ela é bem maior do que a de silvestres. É importante entender que pode ocorrer também essa correlação entre animais silvestres e animais domésticos. Tá? Algo interessante quando a gente fala de epidemiologia também é entender as características endafoclimáticas da região, para saber se eu posso ter uma prevalência maior daquele parasita ou não. Quais são as características endafoclimáticas? Clima, relevo, vegetação. Tá? Isso tudo pode predispor a presença ou não de um determinado agente. O outro tópico é fragilidade na vigilância sanitária e defesa agropecuária. Então, a presença da observação e da ocorrência desses agentes parasitários é extremamente importante. Então, a vigilância sanitária e a defesa agropecuária ela tem que fazer um trabalho principalmente ativo de ir em busca nas propriedades, né, junto com os tutores, para saber quais agentes parasitários estão circulando naquela determinada região. Tá? E uma correlação que a gente acaba fazendo também, e aí a vigilância sanitária ajuda muito nisso, a defesa agropecuária também, é o saneamento básico. Então, há um ciclo dentro da parasitologia que a gente chama que é o ciclo doença-pobreza. Esse ciclo doença-pobreza, ele acaba trazendo à tona o motivo de eu ter maior prevalência de determinadas doenças parasitárias em algumas regiões e em outras regiões eu não tenho. Tá? Até essa imagem aí do IBGE 2014-2016, ela traz um pouco sobre o quadro de internação por amebíase humano, né, no Brasil. Então a gente consegue observar no mapa ali onde eu tenho maior observação, maior ocorrência de internação dessa doença. Infelizmente, dentro da medicina veterinária, poucos trabalhos, e quando eu falo poucos trabalhos de maneira sistêmica, né, a nível Brasil, a gente tem informações de doenças parasitárias nesses moldes também. Algo que a gente precisa explorar dentro da medicina veterinária é a correlação entre
essas doenças humanas e as doenças dos nossos animais também, seja parasitária, seja bacteriana, seja fúngica, tá? Seja viral. É importante que a gente possa fazer um processo de investigação epidemiológica também. E quanto mais a população tem ali um valor aquisitivo financeiro, orçamentário menor, mais baixo, obviamente eu vou ter ali uma predisposição da presença também de determinadas doenças. Tá? Por isso que esse ciclo doença-pobreza é extremamente importante para a gente entender também. E dentro da pesquisa veterinária, dentro da clínica veterinária, é importante que a gente entenda esse processo também. Tá? O aumento do número de estágios infectantes. Tá? Então, se eu tenho ali a presença de um determinado parasito e esse parasito ali tem uma maior chance de causar doença no animal, é importante que a gente entenda também. A introdução de uma categoria susceptível, por exemplo, se eu tenho ali um determinado agente parasitário numa região e eu coloco uma espécie animal que pode ser acometida por aquele determinado agente parasitário, eu posso ter a presença ali dessa doença parasitária. Tá? A introdução de uma infecção em um ambiente livre, então há uma interação, há uma correlação ali na presença de doenças infecciosas com as doenças parasitárias. Abrindo parênteses nesse ponto. Se eu tenho um processo bacteriano, se eu tenho uma infecção num animal, eu tenho ali a ação do sistema imunológico frente àquela doença bacteriana. Com isso, eu posso ter uma fragilidade frente à defesa dessa doença parasitária. Tá? Então é importante que a gente entenda também esse processo. Tá? Por exemplo, um animal que tem ali apenas a presença de ovos desse parasito, né, do minto, por exemplo, do seu corpo, né, do seu organismo animal, esses ovos vão ser pouco combatidos pelo sistema imunológico. Tá? E aí eu posso ter ali o crescimento exacerbado desse agente parasitário e ter um parasitismo mais proeminente. E o manejo errôneo dos animais e instalações. Então, é importante que se faça principalmente a profilaxia nesse ambiente. Eu vou comentar um pouquinho mais disso nos próximos slides. Tá? Então, é interessante eu falar também um pouquinho dessa imagem aqui embaixo. Tá? Então, entender ali a presença, quais são os agentes que estão naquele ambiente é extremamente importante. E ali, então, a investigação parasitária é extremamente importante para saber que doenças estão circulando, doenças parasitárias estão circulando naquele determinado local. E dando continuidade a esses aspectos epidemiológicos e fatores ambientais e doenças parasitárias, é importante a gente trazer alguns pontos para vocês. O primeiro é o potencial biótico desse agente parasitário. Esse potencial biótico nada mais é do que a capacidade desse sucesso biológico desse organismo mensurado com a sua fecundidade no ambiente no qual ele estará inserido. Por exemplo, se eu tenho uma alta produção de ovos de um determinado parasito num determinado ambiente, eu posso ter ali uma grande chance de ter uma alta prevalência dessa doença parasitária. Claro que existem fatores também desse potencial biótico, né? Por exemplo, a presença de hospedeiros intermediários. Então, é importante a gente entender quais espécies, quais agentes parasitários têm um alto potencial biótico. Aí, só dando como exemplo, né, a produção de ovos aí de carrapatos, por exemplo. Então, quanto que uma única fêmea de carrapato pode produzir num único processo reprodutivo de filhotes, tá? Então, se eu tiver a presença do agente parasitário e a presença desse animal hospedeiro, com certeza eu posso ter uma grande quantidade uma grande prevalência dessa doença parasitária. Outros pontos importantes é a hipobiose e a
diapausa. Esses dois fatores, eles são importantes porque alguns parasitas eles têm a interrupção no seu crescimento em um estágio específico e pode ser também por períodos que podem se estender até meses. Tá? Com isso, eu posso até observar uma sazonalidade de uma determinada doença parasitária. Então, por exemplo, ali eu posso ter o retardo de crescimento de larvas de nematóides, no qual as condições adversas são adversas, né, para o crescimento dos estágios na vida livre. Então, eu vou ter um tempo que eu não vou observar essa doença por condições desfavoráveis, mas que tendo novamente essas condições adequadas, eu posso ter ali uma nova presença desse parasito. Então, às vezes se pensa assim, não tem determinada doença em determinado clima, né, em determinada região, ou em determinada região. Isso pode ser influenciado por esses fatores. Algo interessante também é o crescimento e sobrevida dos estágios infectantes. Tá? Que esse crescimento e a sobrevida podem ser influenciados por mudanças climáticas, inclusive há alguns relatos, né, de especialistas da região que determinados locais no planeta Terra está tendo um aumento de temperatura, tá? E posso ter influência desses fatores nos agentes parasitários também. E também devido às práticas de manejo. Tá? Daí do manejo do tutor, do produtor rural, frente a esses agentes parasitários. Tá? Dois fatores importantes são os microhabitats e o crescimento sazonal de determinadas espécies. Os microhabitats são fatores ambientais que esses parasitas, principalmente os de vida livre, têm como vitais para o seu crescimento e sobrevida. Como eu falei anteriormente, alguns agentes parasitários se adaptam mais em determinadas regiões do que em outras. E existem vários fatores que influenciam nesse processo. Tá? Por exemplo, o solo, clima, temperatura, umidade, pH, isso tudo vai fazer que aquela determinada espécie seja específica daquele determinado microhabitat. Tá? E o último fator que eu trago para vocês nesse slide é o crescimento sazonal. Nesse ponto, o crescimento sazonal é quanto ao número de indivíduos daquela espécie. Então, ali, por exemplo, em alguns parasitos, há um número muito limitado de gerações de espécies, né, de indivíduos dessa espécie, e que pode ser influenciado principalmente pelo clima. Tá? Em determinadas regiões, por exemplo, na Grã-Bretanha, há no máximo 2 gerações de tricostrôngilos parasitas de ruminantes. Então, essa geração acaba sendo sazonal, aparecendo de 2 em 2 anos, às vezes até de 4 em 4 anos. Vai depender do favorecimento daquele ambiente para a proliferação daquele determinado parasito. Tá? Então, aqui eu trago para vocês um pouquinho sobre a classificação desses parasitos, de maneira bem geral. Né? Então, posso ter a transmissão pelo contato pessoal, ou objetos de uso pessoal, né, através de fomites. Então, se eu tenho ali um produtor rural, um tratador que passa por vários recintos, por várias produções dentro de uma fazenda, por exemplo, ele pode estar carreando essa doença de um piquete, né, de um recinto para o outro. Tá? Com a sua bota, com a sua roupa, com os fomites que ele vai estar carregando. Tá? Então é importante que esse processo de profilaxia pessoal, né, de higiene pessoal, seja bem adequado para que diminua essa transmissão. Pela água, alimentos, mãos sujas e poeiras, por exemplo,
Então, a água é uma fonte extremamente importante, tá, de contaminação. Tem até tem até um meme, né? Desculpa a observação aqui, mas tem até um meme, né? Estamos vendo você bebendo água filtrada e seu pet bebendo água da torneira, ou bebendo água suja. Então, a água é uma fonte de contaminação extremamente importante, tá? Por solos contaminados, por larvas. Então, isso acontece muito em propriedades rurais, tá? Então, é importante que se faça essa investigação, como eu comentei no slide anterior, por vetores. Então, a presença de vetores, de dípteros, de espécies vetores são extremamente importantes também. Entender quais são essas espécies é extremamente importante também. E aí eu trago até um ponto que aqui na Amazônia ou no Pantanal, na Mata Atlântica, a gente observa bastante, que é o desmatamento. Então, a partir do momento que eu tenho um desmatamento, por exemplo, de um fragmento florestal, ou principalmente fragmento florestal urbano ou periurbano, eu tenho ali um desequilíbrio ecológico naquele local e eu posso ter uma proliferação de parasitos naquele local que vai parasitar, que vai causar doenças parasitárias tanto em humanos quanto em animais. Tá? E por mecanismos diversos. Tá? Então, e até esses mecanismos diversos é interessante entender que a pesquisa ela é algo extremamente importante para definir quais são estes. Tá? Então, no caso, você consegue observar na imagem alguns desses modos de transmissão que a gente acaba observando dentro das doenças parasitárias. Algo interessante também na epidemiologia, e aí a gente não pode esquecer de observar quais são os fármacos que estão sendo mais vendidos naquele determinado ambiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse gráfico aí, em pizza, a gente consegue observar que nos últimos 6 anos, na média, né, dos últimos 6 anos, o grupo de fármacos que é mais vendido no Brasil são os antiparasitários, com 46%. Então a gente fala muito sobre resistência bacteriana, sobre resistência de bactérias frente ao uso de determinados antibióticos, mas esse dado abre um alerta para a gente. No Brasil é mais usado em animais, mais usado antiparasitário do que antibiótico. Então eu tenho um processo também de resistência parasitária frente a esses antiparasitários que estão sendo vendidos. Eu lembro, por exemplo, no começo da minha graduação, que era bastante usado, por exemplo, a ivermectina. Hoje a ivermectina é como antiparasitário. Hoje a ivermectina continua sendo usada, mas ela está sendo, aos poucos, substituída também por outras avermectinas, como a selamectina, abamectina, doramectina, outras tinas aí, mas também por outros antiparasitários. Por quê? Porque já há um processo de resistência, principalmente de ectoparasitos, a esse fármaco, né, a ivermectina. Então, até uma dica que eu dou para vocês aí, como futuros médicos veterinários, vão trabalhar em determinada cidade, visite, por exemplo, casas agropecuárias ou locais que vendem medicamentos veterinários, justamente para saber qual fármaco que mais está sendo vendido no local. Esse pode ser o sinalizador para você, para saber qual doença ou quais doenças eu posso ter mais naquele local. E se esses fármacos estão fazendo efeito também. Tá? Então, se eu tenho uma venda bastante exacerbada de antiparasitários no Brasil, por exemplo, isso quer dizer duas coisas. Ou, principalmente duas coisas. Ou está sendo usado de maneira indiscriminada, está sendo ali feito um uso inadequado desses fármacos de maneira exacerbada, ou quer dizer, na verdade, quer dizer que que eu tenho uma grande presença de doenças parasitárias no Brasil, em animais. Tá? Por isso que, mais uma vez, o processo de pesquisa é extremamente importante para saber quais agentes parasitários e quais espécies estão sendo parasitadas por esses grupos. E um ponto importante
para saber se haverá a presença da doença parasitária ao contato desse animal com o agente parasitário é o sistema imunológico. Então, a susceptibilidade desse hospedeiro vai depender desse processo de resistência desse animal frente a esse parasito. Tá? E esse processo de resistência pode ser relacionado à espécie, então tem agentes parasitários que não causam doenças em determinadas espécies, a idade do animal, a raça do animal, a nutrição do animal. Então, o animal ali que está com uma baixa de imunidade, com certeza ele vai ficar mais susceptível a esse processo. E é importante, né, a gente entender, né, e relembrar aquela curva da imunidade adquirida, né, imunidade adaptativa, em relação ao tempo. Né? Com o tempo, esse sistema imunológico ele vai ficando mais resistente à infecção por esses agentes parasitários, tendo ali um efeito maior nessa resposta imune frente a esse agente parasitário. E é importante trazer para vocês que há uma especificidade ali do sistema imunológico frente a agentes parasitários, né? Tanto eumintos, quanto ectoparasitos, quanto protozoários. Tá? E um fator interessante também são os usos de imunossupressores com o uso de corticoide. Então, se eu tenho um animal que está ali passando ou por uma terapia de corticoide ou por estresse, eu posso estar favorecendo a proliferação, a reprodução desse agente parasitário dentro do organismo animal. É até interessante comentar um ponto para vocês, que se eu tenho ali um animal cativo, um animal ali em cativeiro, num manejo, eu posso ter ali 100 indivíduos no meu rebanho e apenas observar um ou dois com uma grande presença de parasitas. Quer dizer que só esses dois animais estão tendo contato com esses parasitas que estão no ambiente? Não. É a resposta imunológica desses dois indivíduos que está sendo não está sendo combativo, não está sendo adequado frente a esses agentes parasitários. Tá? O outro ponto que é totalmente correlacionado ao sistema imunológico é o manejo desses animais. E aí, quando a gente fala manejo, eu estou falando tanto de animais de produção, né, quanto animais silvestres ou animais de estimação. Então, a gente relembra lá aquele triângulo, né, aquela tríade ali que a gente fala muito na zootecnia, na produção animal, que é a nutrição versus sanidade versus genética. Então, o animal ele tem que ter uma boa nutrição para converter isso em sanidade. Mas também o fator genético acaba sendo importante para esses dois primeiros fatores. Então, há uma integração entre esses três tipos de manejo. Tá? E é importante que se faça a correção frente a correção desse manejo frente a o que a gente observa aí na clínica, principalmente quando a gente correlaciona doenças parasitárias. Na imagem vocês podem observar aí, por exemplo, um animal bastante parasitado, né, de um agente gastroentérico, agente parasitário gastroentérico. Então, o que está ocorrendo com esse animal? Qual o problema? É uma questão imunológica? Tá? É um erro de manejo? Tá? É um animal está com uma boa nutrição, está com uma boa sanidade, ele tem uma predisposição genética a ser parasitado por essa espécie? Isso tudo a gente tem que tentar entender através da investigação clínica dos nossos pacientes. E agora que a gente viu um pouco sobre o fundamento, né, teórico das doenças parasitárias, relembrando aí alguns conceitos de alguma disciplina, de algumas aulas anteriores que vocês viram, a gente traz nesse paper, dividindo aí em grupos, as principais doenças parasitárias que a gente vai abordar durante a disciplina. Tá? Lembrando que aqui a gente só trouxe alguns exemplos, tá? É mais do que a gente está observando aí, tá? Mas aí no momento propício a gente vai discorrer sobre elas, né? Então aí o primeiro quadro em azul,
as eumentoses, né? Então, aí, como exemplo, girofilariose, toxocaríase, ascaridíase, faciolose, teníase, cisticercose, estrongiloidíase, tá? E outras que a gente vai estar abordando com vocês, tá? No quadro de baixo aqui é ectoparasitoses, tá? Então, ixodíase, puriciciose, sarna modesta, sarna sarcóptica, miíase, berne, protozoários, e a gente colocou de maneira bem geral aí doenças causadas por protozoários, amebíase, giardíase, criptosporidiose, leishmaniose, tricomonose, toxoplasmose, eimerose, e no último quadro, aí, em vermelho, as hemoparasitoses, tá? Babesiose, hepatozoonose, rangeliose, tripanosomíase e outras que a gente vai estar discorrendo com vocês. E aí, durante a disciplina, a gente vai estar abordando aí aspectos sobre esses agentes etiológicos, sobre a etiopatogênese da doença, discorrer sobre a patogenia, né, da doença, discorrer sobre os sinais clínicos, sobre formas de diagnóstico dessas doenças e também falar um pouquinho sobre alguns aspectos clínicos e de manejo profilático dessas doenças, tá? E por fim, é importante que a gente traga aí alguns termos usados nas doenças parasitárias, tá? Eu peço até que vocês façam as anotações aí no caderno de vocês, peguem o conceito de cada termo desse utilizado, tá? Que isso vai facilitar bastante quando a gente for falar das doenças parasitárias, tá? E aí a gente encerra a aula de hoje, tá? Com algumas referências, aí a gente traz alguns exemplos do que vocês podem estar pesquisando aí em doenças parasitárias, tá? A gente lembra a importância de fazer a leitura do material de apoio para complementar o assunto passado para vocês hoje. Lembrando que a aula de hoje foi apenas um levantamento geral, né, de fundamentos em doenças parasitárias, e é importante que vocês façam esse embasamento teórico, tá? Então a gente finaliza aí a aula com a frase de Nelson Mandela, que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E qualquer coisa a gente está à disposição. Grande abraço e bom estudo para vocês.